Olá, nesse treinamento eu demonstrarei para vocês como efetuar o cálculo da primeira parcela de 13º salário para funcionário horista. Meu nome é Tássio Lirgon, sou instrutor de sistemas aqui na Tron e vem comigo. Bom, o primeiro passo é a gente acessar cadastros, empregados. Eu vou editar o funcionário no qual a gente vai fazer esse teste. Obviamente ele tem que ser horista, mas eu vou demonstrar para vocês aqui alguns pontos. Beleza, dentro do cadastro a gente vai acessar contrato e verificar essas questões. Tipo de salário, é horário, ou seja, horista. Tipo de pagamento mensal, beleza. Faixa salarial, show. Está tudo configurado aqui correto para salário, hora, né? Horista. Show. Feito isso, a gente vai acessar aqui outros dados. Salva essa informação, tipo anota em algum lugar, ou se vocês conseguirem memorizar. É muito importante saber o sindicato no qual está vinculado esse funcionário. Em breve a gente vai voltar aqui para configurar em adicionais 1 a faixa salarial, o lançamento dessa faixa salarial. Mas antes, porque aqui tem algumas nuances que eu quero explicar com mais foco, tá? Então a gente vai passo por vez, né? Um passo por vez. No caso aqui, sindicato, beleza, eu coloquei o nome do próprio sindicato para ficar bem simples. Show. No caso de vocês, anotem ou marquem na mente, enfim, como vocês acharem melhor, porque a gente vai acessar o sindicato que está vinculado ao funcionário. Cadastros, sindicatos funcionais, já deixei aqui filtrado. Editem o sindicato. Em dados para cálculos, insiram aqui em média o evento 10077 e 178. Também no meu caso já foram todos adicionados, 177 e 178. Vou só demonstrar como está configurado no meu. 177, salário hora, valor, outros todos os meses. 178, que é o repouso semanal remunerado, equivalente ao DSR de funcionário convencional. Valor, outros, todos os meses, perfeito. Então, o meu aqui está correto. Em alguns casos, pode acontecer de aparecer algum aviso para vocês. Ó, esse evento aqui tem sua participação, o evento 154, 160, 158. Enfim, o que vocês fazem nesse caso? Para vocês depois voltarem aqui e conseguirem inserir com sucesso. Simples. Cadastro de eventos. Acesse esses eventos que apareceram no erro, anotem esse erro, tá? Esse aviso, na verdade, não é um erro. Anotem esses eventos que aparecem lá, ou tirem foto ou print. Acessem cada um deles, por exemplo, 154. Ou até mais fácil, né? Em vez de a gente acessar um por um, acessa 177 e o 178. Verifiquem sua participação. Se tiver aqui o 154, o 160, o 158, o que apareceu lá no erro, vocês selecionarão e excluirão. Beleza? Feito isso do 177 ou 178 que seja, volta lá no sindicato e insere conforme eu demonstrei. Esse é o primeiro passo. Depois a gente verificar qual é o sindicato no cadastro funcionário. Simples. Beleza? Então a gente terminou esse passo. Ainda em cadastros, acessem faixa salarial. Eu vou utilizar essa aqui, tá? Digamos que eu tenha feito ela agora aqui para o funcionário, ou no caso de vocês que já esteja também pronto, como eu já tenho. Editem só para verificar a informação, ó, 577, 678, tem os elementos corretos aqui. E o valor da faixa, R$30. Perfeito. Volta lá no cadastro, empregados, editem o empregado, que agora a gente vai configurar o lançamento da faixa salarial, pois tem um ponto aqui que é muito importante, que creio eu que é uma das questões que mais gera suporte quando envolve horista. Beleza, dentro do cadastro a gente vai adicionar mais um. Clique aqui em inserir, lançamento de faixa salarial. Seleciona a faixa, que eu falei para vocês que iria utilizar essa. Beleza, esse é o grande ponto. Digamos que o funcionário tenha trabalhado no mês 150 horas. O valor que eu tenho que colocar aqui de quantidade de horas trabalhadas tem que ser o valor mensal dividido por 4,5. Porque é a média da quantidade de meses dentro do mês. Então aqui o sistema
reconhece a quantidade de horas semanais. Beleza? Então, no caso, ele trabalhou 150 horas no mês, dividido por 4,5, que é a média de meses dentro de um mês. Aliás, a média de semanas dentro de um mês, são 4,5 semanas em média dentro de um mês. Esse resultado aqui eu colo aqui, deu um Ctrl+C, Ctrl+V. E o valor a gente viu que é 30, o valor da faixa, então a gente repete ela aqui. E a data de início de programação eu vou colocar aqui 1/11/2023, porque a gente está aqui no mês, tá? Beleza, feito isso, realiza check-in, check-in. Formar o tipo de movimentação, ok. Salvar novamente. Perfeito. Feito isso, eu vou calcular o mensal aqui para demonstrar para vocês a questão do cálculo. Movimentos, cálculos. Vou procurar aqui só o funcionário. Empregados, geral. O último aqui. Eren, beleza. Só desmarcar. Apenas o Eren, check-in. Para a gente ser um pouco mais prático aqui. Beleza, tem movimentos posteriores, mas não vai influenciar nesse exemplo. Vou procurar aqui o Eren. Filtrar apenas ele para ficar bem clean aqui para a gente visualizar. Vou focar só no salário hora, tá? O restante aqui é basicamente complementar, mas só para demonstrar para vocês essa questão de cálculo, tá? Porque gera bastante dúvidas. Olha a referência que eu falei para vocês. Lembra que a gente colocou lá 33,33? Porque o sistema reconhece a questão semanal. Então, 150 mensal, e ele demonstra aqui para a gente praticamente 150. Tá? Multiplicando por 30, que é a quantidade do valor da faixa, dá aproximadamente R$ 4.500. Beleza? Então, só para demonstrar para vocês que é assim de fato que calcula e é assim de fato que configura lá no Adicionais 1, no cadastro funcionário. Dentro do 13º, primeira parcela, a gente já está aqui em novembro, que é a maneira mais convencional de calcular, né? A gente tem de fevereiro a novembro, mas, em regra, via de regra, a gente calcula principalmente em novembro até dia 30. Aqui a gente pode selecionar também só o funcionário, deixa eu ver se consigo pelo nome, que eu consegui. Opções de cálculo, avos de direito, só que de fato ele tem direito de calcular, ou avos do mês, que considera todo ano. Eu vou deixar avos de direito aqui porque também é o mais padrão. Check-in, sim, ok. Eren, 13º, 12 avos. Para a gente entender como ele chegou nesse resultado, memória de cálculo. E aqui a gente verifica a composição, horas extras, aliás, e DSR sobe sobre as horas extras dele. Provavelmente ele demonstrou esse valor aqui para a gente, porque eu transformei ele em funcionário horista apenas em um mês. Né? Eu não fiz todos os cálculos mensais dele até chegar aqui, mas só para demonstrar para vocês como que calcula. Tá? Não se atenham aos valores, mas para vocês entenderem como é calculado, vem aqui em memória de cálculo, vocês terão não somente a composição, né, a fórmula, aliás, de cálculo que vocês utilizarão, como também tudo que foi utilizado dentro dessa fórmula, para vocês conferirem se o valor bate. Se não bater aqui, provavelmente é questão de composição, tem alguma coisa que está faltando aqui. Vocês conseguem verificar, quantidade de avos que vocês vão ter que verificar. E é basicamente isso. É extremamente simples quando o sistema dá para vocês tudo em mãos, tanto a fórmula quanto os elementos. Fechou? Mas basicamente isso, minha ideia era só demonstrar como calcular. Eu transformei o funcionário aqui em horista só no último mês para a gente validar a forma como o sistema realiza o cálculo, não a questão em si dos valores. Beleza? Sem mais, meu nome é Tasso Ligon e até o próximo episódio.